Muitas vezes, no Brasil, dão muito destaque aos poderes executivo e legislativo, no tocante à questão da organização. Então, quando as pessoas nos questionam, eh, são muitas as que são capazes de dizer com absoluta tranquilidade que o poder executivo na União é exercido pela Presidência da República, nos estados e Distrito Federal pelos governadores e governadoras das unidades federativas e nos municípios o poder executivo é exercido por prefeito e por prefeita. No tocante ao poder legislativo, as pessoas também dizem com facilidade que na União, dentro do sistema bicameral, nós temos, então, na Câmara dos Deputados, os chamados deputados e deputadas federais, os senadores e senadores da República. Na esfera estadual, deputados e deputadas estaduais. E nos municípios, vereadores e vereadoras. Essa facilidade se dá em função da própria mídia comentar com bastante frequência a respeito desses dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. No tocante ao poder judiciário, as informações são bem poucas, e é justamente nesse sentido que no encontro de hoje trataremos sobre essa organização até pouco conhecida no Brasil, denominada Poder Judiciário. A esse respeito, o jurista Nelson Palaia Campos diz: além da função de legislar e administrar, o Estado exerce também a função jurisdicional, isto é, a função de dizer o direito, iuris dictio, aplicando a lei ao caso concreto controvertido, mediante processo regularmente instaurado, por iniciativa do interessado, segundo a legislação processual, com direito a ter um juiz imparcial e desinteressado quanto ao resultado do litígio. E, uma vez conferida à parte contrária o direito de ampla defesa, as partes tomam conhecimento da sentença proferida, revestida de coisa julgada, de forma que não possa mais ser modificada por outra decisão, exceto nas hipóteses admitidas em ação rescisória. Essas informações aí tratadas no livro Noções Essenciais de Direito, particularmente nas páginas 47 e 48, nos dão uma excelente visão desta terceira capacidade do Estado no exercício da função jurisdicional. Primeiramente, declarar o que é direito, declarar o que é correto, declarar o que é justo. Para que isso ocorra, primeiramente, a lei deve ser aplicada a um caso concreto. E esse caso concreto em que a lei será aplicada só será possível essa ocorrência se houver a instauração de um processo. Para que haja a promoção e a instauração de um processo, é preciso que alguém sentindo-se prejudicado, uma pessoa sentindo prejudicada, tenha a iniciativa de, nesse sentido, apontar o litígio e entrar, portanto, com o processo judicial. Para que isso ocorra, é preciso que haja uma legislação processual. E dentro da instauração desse processo, à luz dessa legislação, é preciso que haja um juiz imparcial, um juiz desinteressado quanto ao resultado, se será em benefício de X ou Y, em prejuízo de X ou Y. E nesse sentido, dada as
a parte contrária, a parte acusada do litígio, o amplo direito de defesa e tendo, portanto, toda aquela incorrência do processo judicial e tomada toda a possibilidade de defesa, não obstante, tendo aí o resultado, essa sentença é proferida pelo juiz, revestida de coisa julgada. E, nesse caso, nada mais poderá alterar essa decisão expedida em decorrência desse processo aplicado a um caso concreto controvertido, exceto nas hipóteses admitidas em ação rescisória, competindo, portanto, nesse caso, a parte prejudicada recorrer em outras instâncias, se assim for o caso. Especificado isto, nós então entraremos nesse importante quadro em que nos apresenta a organização judiciária estadual. Nessa figura 1, chamada Organização Judiciária Estadual, extraída do quadro 3.3 do livro Noções Essenciais de Direito, na página 49, nós temos aqui, então, toda essa organização, essa distribuição organizacional. Nós temos o Estado, e dentro do Estado nós temos as chamadas circunscrições, que aglutinam as comarcas mais próximas. No terceiro momento, nós temos as comarcas, que são os órgãos judiciais que dizem respeito a um ou, em muitos casos no Brasil, uma comarca atende vários municípios. E, dentro dessa hierarquia, as comarcas elas podem ser classificadas em entrâncias. Primeira entrância, segunda entrância, terceira instância, ou ainda chamada entrância especial. E dentro das chamadas entrâncias especial, podemos ter fóruns regionais, como no caso exemplificado, o Fórum Regional Santo Amaro e o Fórum Regional Lapa. E dentro da subdivisão das comarcas, podemos ainda ter os distritos, que aglutinam cidades e pode aglutinar bairros, vilas, as chamadas varas distritais. Então, se nós fôssemos delimitar esses dados, então nós teríamos a seguinte organização da esfera judiciária no plano estadual. Então, quem são os distritos? Os distritos judiciais são as menores unidades judiciárias, correspondentes aos municípios ou a parte deles, com denominação e limites administrativos. O que são as comarcas? As comarcas judiciais são as unidades básicas da justiça, com um ou mais municípios formando uma área contínua. O que são CJs, as chamadas circunscrições judiciárias? Elas reúnem comarcas contíguas, ou seja, próximas da mesma região, formando um agrupamento administrativo para a justiça. E, dentro do Estado, o órgão máximo do Poder Judiciário chama-se Tribunal de Justiça. E, no caso particular do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mais conhecido como TJSP. É o órgão de segunda instância e sede da Justiça Estadual em São Paulo, responsável por julgar recursos e questões de maior grau de complexidade. Então, é dito de segunda instância, porque a primeira instância
pode ocorrer lá no distrito ou na comarca, quando alguém apela por meio de um processo e dentro de um município, ou seja, dentro de um distrito, de uma comarca, entra com ação em primeira instância, havendo ainda controvérsias e a parte do litígio, a parte prejudicada em decorrência da primeira sentença, ao entrar com uma solicitação de revisão do caso, entra, portanto, nessa segunda instância dentro do Estado, que tem a incumbência, o TJ, de fazer essa avaliação, de fazer esse julgamento. Nesse caso, então, por isso que é denominado de órgão de segunda instância. Para que possamos, então, ter um exemplo, vamos pegar, então, a cidade paulista chamada Sumaré. Então, para a gente exemplificar. Então, o município de Sumaré, dentro da classificação expedida pelo Correio, né, do Código de Endereçamento Postal, então CEP 13.172, este município faz parte da 4ª Região Administrativa Judiciária. E essa 4ª Região Administrativa Judiciária, a sua sede fica na cidade paulista de Campinas. A comarca de Sumaré pertence à 46ª circunscrição judiciária. Então, nesse sentido, como região administrativa, está na 4ª. E como circunscrição judiciária, a comarca de Sumaré pertence à 46ª. A organização judiciária em São Paulo é definida por lei e regulamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que define as regras e as atribuições de cada órgão. Para nós podermos entender um pouquinho sobre as regiões administrativas judiciárias instituídas pelo TJ de São Paulo, podemos encontrar as informações mais delimitadas, né, delineadas, no link que aí aparece na nossa tela. Acerca das varas que podem ser varas cíveis e as chamadas varas criminais. O que são as varas cíveis? São órgãos do Poder Judiciário responsáveis por processar e julgar casos de natureza civil, ou seja, que não envolvem questões criminais. As varas cíveis, elas lidam com disputas como contratos, dívidas, direitos de propriedade, relações familiares, entre outros elementos. Ao passo que as varas criminais, o próprio nome diz, são unidades judiciais responsáveis por processar e julgar casos relacionados a crimes e infrações penais, de acordo com o Código Penal Brasileiro e outras leis. As varas criminais lidam com uma variedade de crimes, desde roubos e agressões físicas até crimes mais graves, como homicídios dolosos, ou seja, aqueles crimes contra a vida absolutamente intencionais. Então, aqui nós temos então a distinção entre varas cíveis e as chamadas varas criminais. O que são tribunais do júri? Tribunais do júri são órgãos especializados do Poder Judiciário no Brasil. São órgãos responsáveis por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídio, infanticídio, aborto e auxílio ao suicídio.
Então, olhando um dado apresentado no portal do Conselho Nacional de Justiça, a CNJ, ali especifica que o tribunal do júri é composto por um juiz-presidente e por 25 jurados, dos quais 7 desses 25 são sorteados para compor o conselho de sentença e têm a tarefa de julgar o acusado. Apesar disto, um juiz preside a sessão, conduz e orienta os trabalhos, zelando pelo controle e ordem durante o julgamento. Essas informações extraídas do portal do Conselho Nacional de Justiça em 2019. Estes dados podem ser encontrados neste link que nós acrescentamos aos dados apresentados à obra Noções Essenciais de Direito. Quanto às chamadas varas da Fazenda Pública, o que elas tratam? As varas da Fazenda Pública processam e julgam causas cíveis, em que figurem como parte o Estado, os municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações de direito público, como autor ou como requerido. Podemos, então, observar que todos esses entes aí indicados são entes públicos e que, por alguma razão, têm a autoria ou, em decorrência de algum prejuízo, entram com uma parte interessada, levando em conta a natureza e o propósito deste tipo de ação. Por exemplo, nas causas cíveis, as varas da Fazenda Pública se ocupam de casos cíveis, que são aqueles casos, conforme já explicamos, que não são de natureza criminal. Nesse sentido, as varas de Fazenda Pública se ocupam de questões relacionadas ao chamado direito civil. Fazenda Pública é um termo que se refere aos entes públicos, entre estes a União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações. Para que nós possamos, então, aí especificar uma ação judicial, então, quando nós declaramos partes na ação, do que se trata especificamente? A vara da Fazenda Pública tem competência para analisar casos em que a Fazenda Pública é uma das partes envolvidas. Então, entes públicos, seja como autor, ou seja, quem inicia a ação, ou como requerido, ou seja, quem é demandado. Nesse sentido, então, essas partes na ação levem em consideração esses propósitos aí indicados. A fim de entendermos um pouco como funciona essa tramitação judicial, trouxemos aqui, então, alguns exemplos de causas. Ações de cobrança contra a Fazenda Pública, ações de indenização por danos materiais ou morais contra o Estado, ações de obrigação de fazer ou não fazer, em que o Estado é parte, processos de impugnação de multas de trânsito, embora não sejam de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, processos de improbidade administrativa, que envolvem atos irregulares de agentes públicos, embora não seja de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Aqui, portanto, nós temos alguns exemplos dessas ações que podem ter o ente público como autor ou como requerido,
a fim de atender aquilo que foi transgredido ou aquilo que, eventualmente, o Estado, o ente público, requer como indenização, pagamento. Acerca das varas judiciais, nós vamos indicar aqui, então, algumas delas, e que fazem parte dessa importante organização judiciária estadual. Varas da família e sucessões. Essas varas são órgãos judiciários responsáveis por julgar questões relacionadas à família e sucessões, como divórcios, guarda de filhos, inventários, testamentos, entre outros elementos. A fim de exemplificarmos, em Sumaré, por exemplo, foi recentemente instalada uma vara da família e das sucessões, que tem competência para julgar ações relativas a inventário, testamento, separação judicial, divórcio, anulação de casamento, investigação de paternidade, ação de alimentos, etc. Imaginem a demanda que é cumprida por essa vara, que atende à família e que trata de elementos relacionados ao direito patrimonial e os aspectos sucessórios. Imagina a quantidade de trabalho quando se tratam de questões envolvendo o inventário após a morte de um ente, ou ainda questões ligadas ao testamento, a fim de que nenhuma parte familiar seja lesada, ou ainda uma situação de divórcio, a fim de garantir que as partes que eram unidas e agora separadas possam ter seus direitos assegurados. No caso de uma anulação de casamento, ou ainda a solicitação de investigação de paternidade, ou, no caso, após constituído o divórcio, a ação que pede a pensão a fim de garantir a subsistência alimentar, são elementos, portanto, que são da esfera da vara da família e sucessões. Ora, uma segunda vara, né, são aquelas que tratam de registros públicos. Então, varas de registros públicos são órgãos judiciais especializados na supervisão e fiscalização dos serviços de registro público, como imóveis, pessoas e empresas. Elas também processam e julgam ações relacionadas a esses serviços, incluindo retificações, restaurações e suprimentos de registros. Também é uma outra vara, uma demanda extremamente grandiosa, tendo em vista que o registro público dá a garantia absoluta do direito patrimonial e da sucessão do direito patrimonial, garantindo com que as partes tenham os seus direitos estabelecidos e, ao mesmo tempo, garantidos. Nesse sentido, tem uma altíssima demanda, porque envolve a questão do registro de imóveis, as propriedades. Há também o registro de pessoas, e aqui envolve tudo aquilo que nós conhecemos dentro da esfera da personalidade física e, ao mesmo tempo, do registro público de empresas. Nesse sentido, podemos observar que essa instância judicial possui também uma grande demanda de trabalho. Como exemplo, também temos as varas da infância e juventude.
que tem como principal função a defesa dos direitos individuais, difusos ou coletivos, direitos que são prescritos na Constituição Federal ou, em casos específicos, a tutela de menores em situação de risco, conforme estabelece os artigos 98 e 148 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. Essa terceira vara aqui exemplificada também tem uma imensa quantidade de trabalho, a fim de garantir, em decorrência da Constituição Federal e, em particular, a fim de garantir aquilo que está estabelecido como diretriz no ECA, os direitos aplicados às crianças e aos adolescentes, tendo em vista as diversas situações em que crianças e adolescentes podem estar expostos. E, nesse sentido, o Estado brasileiro tem, portanto, a função de zelar pela integridade física, moral, psicológica, pelo desenvolvimento humano, educacional da criança e do adolescente, quando a família se desintegra. Ou, em outras situações, quando a causa da violência é a própria família. Entre outros exemplos de varas, podemos tratar também das varas de acidentes de trabalho. Então, é uma instância, é uma divisão da Justiça do Trabalho especializada em julgar casos relacionados a acidentes e doenças ocupacionais, bem como ações indenizatórias decorrentes desses eventos. A sua função principal é garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que sofreram acidentes ou doenças no ambiente de trabalho. Ora, também podemos categorizar que é uma vara judicial que possui uma imensa demanda de trabalho, tendo em vista que, além de analisar acidentes, doenças ocupacionais, tem também como principal função o pagamento de ações indenizatórias. E a grande função desta vara é preservar, é garantir os direitos dos ocupantes de funções, das ocupantes de funções que sofreram acidentes ou doenças no exercício profissional. Dentro também das especificações da Organização Judiciária Estadual, nós temos o primeiro e o segundo tribunais de alçada civil. São tribunais conhecidos pela sigla TAC. Então, os primeiros e segundo TACs foram tribunais de segunda instância em São Paulo, que auxiliaram no julgamento de processos civis, especialmente aqueles com menor valor ou complexidade. Eles foram criados para lidar com a crescente demanda de processos e, com o tempo, o primeiro e o segundo TACs foram integrados ao Tribunal de Justiça, o TJ, formando a estrutura judiciária atual. Então, lá no passado, o primeiro e o segundo TACs, se constituindo como segunda instância em São Paulo, a fim de avaliar esses casos com menor grau de complexidade, foram, portanto, incorporados à atual estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tribunais de alçada criminal. Estes foram extintos em 2004, segundo Nelson Palaia Campos, através da Emenda Constitucional número 45, que unificou o Tribunal de Justiça com os tribunais de alçada, passando os seus magistrados
a integrar o Tribunal de Justiça daquele estado. A fim de entendermos, né, o que são esses tribunais, são compostos de juízes, sendo um presidente e o outro vice-presidente, e divididos em câmara. O que tratam esses tribunais? Esses tribunais tratam de crimes culposos, crimes patrimoniais e crimes contra a economia popular, entre outros elementos. Nesse sentido, então, tem também uma imensa função esses tribunais, tendo em vista que crimes culposos, crimes patrimoniais e crimes contra a economia popular são ações de grande demanda. E dentro da chamada organização judiciária em uma unidade federativa, nós temos então a sede da Justiça, ou ainda conhecido como Tribunal de Segunda Instância, que diz respeito, em particular, ao TJ, ao Tribunal de Justiça. Então, olhando atentamente a Constituição brasileira e os dados coletados em diversas fontes, inclusive os sites do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, podemos então encontrar que cada unidade federativa, cada estado brasileiro, possui um TJ, ou seja, um Tribunal de Justiça, responsável por julgar casos de sua jurisdição. Então, coletando dados do STJ, Superior Tribunal de Justiça, assim encontramos a seguinte definição: a Justiça Estadual é responsável pelo julgamento de todas as matérias que não estejam destinadas pela Constituição Federal a outro ramo da justiça brasileira. Entram no rol de matérias sob sua apreciação questões pertinentes ao direito civil, ao direito penal, ao direito administrativo, ao direito tributário, ao direito ambiental, entre outros. A Justiça Estadual é dividida de acordo com as unidades federativas que compõem o país. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Assim, há 27 tribunais que funcionam em segundo grau de jurisdição no Brasil para julgamento de recursos. Olha, então, observamos que o TJ tem um grande nível de responsabilidade. E esse órgão máximo dentro da esfera federal, que é o STJ, e acima dele o STF, o Supremo Tribunal Federal, em particular o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aqui especifica quais as matérias que normalmente o TJ se debruça, e em particular questões relacionadas ao direito civil, penal, administrativo, tributário, ambiental, entre outras questões, atendendo como tribunal de segunda instância todas as demandas provenientes dos municípios. É importante reforçarmos que, no caso em particular do estado de São Paulo, nós temos 645 municípios, uma população em torno de 44 milhões de pessoas. Imagina a quantidade de ações que chegam em segunda instância na capital paulista, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, podemos imaginar que se trata, sem dúvida alguma, de uma imensa demanda de trabalho.
Segundo Nelson Palaia Campos, ao Tribunal de Justiça compete o tratamento de egrégio tribunal. Então, lá nos pronomes de tratamento, ao se referir ao Tribunal de Justiça, nós utilizamos a expressão egrégio tribunal. Seus membros têm o título de desembargador. Então, para nós não confundirmos com os juízes que presidem as comarcas, com os juízes que presidem as varas, aí apontadas da família e sucessões, as varas que tratam de acidentes de trabalho, entre as varas da fazenda pública. Estes, todos os juízes, são denominados apenas de juízes. Agora, indicado, designado pelo chefe do poder executivo do Estado, ou seja, o governador ou governadora, quando designado, quando nomeado um juiz para compor o Tribunal de Justiça, então passa a receber o título de desembargador, desembargadora. O tratamento que se expede, né, o pronome tratamento que se expede para o desembargador, para a desembargadora, é excelência, vossa excelência, e usam como traje oficial a beca e a capa, que são aqueles vestuários padronizados para dar aquele grau de responsabilidade que estas pessoas, em virtude do cargo no Poder Judiciário, ocupam. Também é importante trazermos um dado que nós coletamos do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, só para termos uma noção da quantidade de pessoas envolvidas dentro dessa estrutura chamada TJ. A estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é complexa e hierárquica, envolvendo órgãos de direção, órgãos de cúpula, órgãos de primeira e segunda instâncias, além de órgãos de apoio. Então, a segunda instância, por exemplo, é composta por 360 desembargadores e inclui órgãos como a presidência, a vice-presidência, a Corregedoria Geral da Justiça, o decanato e as seções de direito criminal, direito público e direito privado. Então, só para termos uma noção, dentro da estrutura da segunda instância do TJ de São Paulo, são 360 desembargadores e desembargadoras para atender demandas de 645 municípios que constituem o Estado de São Paulo, proveniente de ações pleiteadas por até 44 milhões de pessoas que habitam o Estado de São Paulo, a maior população brasileira, tomando como parâmetro esta unidade federativa. De acordo com o mesmo portal do TJ de São Paulo, encontramos a seguinte informação: o Tribunal de Justiça de São Paulo é considerado o maior tribunal do mundo em volume de processos. O número de ações demandadas no Judiciário Estadual Paulista corresponde a 25% do total de processos em andamento em toda a justiça brasileira, incluindo cortes federais e tribunais superiores.
de acordo com os dados do relatório Justiça em Números 2020, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça. Consequentemente, é o tribunal com a maior força de trabalho. 2.500 magistrados e aproximadamente 40.000 servidores em 320 comarcas do estado. Então, esses dados foram extraídos do portal do Tribunal de Justiça de São Paulo e essas informações estão aí disponíveis justamente no link apresentado. Então, olha os dados para termos então uma noção para atender essa imensa demanda. Nesse sentido, 1/4 de todas as ações em trânsito no Brasil estão alocadas no Poder Judiciário Estadual paulista. Segunda coisa, além dos 360 desembargadores que atuam especialmente na segunda instância, juízes nomeados, juízas nomeadas pelo chefe do Poder Executivo Estadual, pelo governador, pela governadora do estado. E, nesse caso, conta com outros magistrados que auxiliam na tomada de decisão e na liturgia judiciária em auxílio a esses 360 desembargadores. E tem aproximadamente 40.000 servidores e servidoras, os quais estão distribuídos em 320 comarcas do estado. Ou seja, dos 645 municípios paulistas, 320 comarcas atendem às demandas das pessoas que habitam o estado de São Paulo. Só para termos uma ideia da quantidade de trabalho que tem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.